Olá, irmãos, boa noite. Estamos começando o nosso culto de quarta-feira, é isso mesmo. A nossa transmissão hoje, aqui da Igreja do Jardim Belo Horizonte, da cidade de Indaiatuba, Igreja Adventista, aqui da cidade de Indaiatuba, Jardim Belo Horizonte. É um prazer ter a sua companhia conosco. Já pedimos aqui que desde já você possa estar seguindo o nosso canal, compartilhando esse link, curtindo, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir as mensagens que são transmitidas através desse canal. Estamos felizes porque você tirou o seu tempo para estar participando conosco. Nós estamos chegando aí ao meio da semana, é verdade que a gente tem uma rotina cansativa de trabalho, né? Estamos, talvez, você que está aí fadigado, está deitado na sua cama, já cansado da rotina, mas cremos que essa noite vai ser uma noite de grandes vitórias, que Deus vai falar ao seu coração. Queridos, o nosso culto de quarta-feira, como já falei, é o nosso tradicional culto de oração, e nós, durante esse culto presencialmente, a gente sempre dá oportunidade para os pedidos e agradecimentos. Hoje não será diferente, você também terá a oportunidade também de fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos. A gente vai dar 1 minutinho e meio para que você possa fazer esse pedido. Você pode estar mandando esse pedido através do nosso chat aqui, do nosso canal. Você pode estar fazendo aí esse pedido, colocando a sua causa, a sua necessidade, se identificando, falando da igreja de onde você pertence, de onde você né, para que a gente possa estar conhecendo você. E não se esqueça, mais uma vez, compartilhe esse link, envie para os seus amigos, nos seus grupos aí, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem especial, essa mensagem de esperança. Então aproveite esse momento agora para fazer esses pedidos, compartilha conosco aí no chat, né? E tenha certeza que Deus vai abençoar o seu pedido, vai atendê-lo. E logo mais a gente vai estar voltando, eu vou estar orando por esses pedidos, né, que você está aí fazendo, né, para Deus especialmente, e nós vamos estar aqui acompanhando, atentos, né, e desde já felizes com a sua participação. Olá, boa noite, estamos de volta aqui no nosso culto online, aqui da Igreja do Jardim Belo Horizonte, aqui em Indaiatuba. Muito bem, como eu falei anteriormente, né, hoje nós estamos aqui no nosso culto de oração, culto de quarta-feira, esse culto especial, onde temos a oportunidade de pedirmos, de agradecermos a Deus. É bem verdade que nós estamos presencialmente, mas falamos que você pode estar aí compartilhando, né, conosco as suas necessidades, a sua causa, através do nosso chat, fazendo esses pedidos especiais. Muito bem, falei para você que a gente estaria orando, então esse é o momento agora de orarmos, de pararmos agora e falarmos com Deus, tá? Então, ore conosco também, ore comigo agora e vamos aqui falar com Deus. Querido Pai, nosso Deus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias têm sido grandes conosco. Senhor, diante de Ti,
no teu altar queremos colocar os pedidos desses filhos teus, desses nossos irmãos, desses nossos amigos que fizeram através do nosso canal, através do chat. Pessoas, ó Deus, que têm necessidades reais, pessoas que talvez estejam aí desempregadas, pessoas que talvez estejam com parentes, familiares, amigos hospitalizados. A gente está vivendo esse período de pandemia, são tantas pessoas que têm perdido a vida precocemente, e nós suplicamos que esses filhos teus possam ser visitados por ti, sejam curados, sejam restaurados, que o Senhor visite aqueles que estão também trabalhando na linha de frente, os profissionais de saúde, enfim, todos aqueles que estão envolvidos para trazerem alento, trazerem saúde a esses filhos teus. Que o Senhor possa abençoar ricamente a estas pessoas. Senhor, são tantas necessidades que temos, né? E certamente aqui os nossos amigos colocaram diante de Ti, confiantes de que o Senhor pode realizar coisas impossíveis, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis, e confiantes nesta promessa, de que o Senhor nunca muda, mas de que o Senhor está sempre com seus ouvidos atentos aos clamores de teus filhos, que nós entregamos em tuas mãos a nossa vida e essas nossas necessidades. Que a tua vontade possa prevalecer. Nós oramos por Jesus. Amém. Agora nós vamos para uma parte muito especial do nosso culto, né? Nós já oramos, nós já cantamos, já louvamos a Deus. Agora é o momento de nós ouvirmos a mensagem da palavra de Deus. Hoje a nossa mensagem ela está sendo trazida certamente do céu, mas o nosso mensageiro, o nosso orador de hoje é o pastor Fábio. Ele estará trazendo uma mensagem muito especial, eu creio que vai tocar o seu coração, vai trazer esperança para você, principalmente nesses momentos que vivemos. Que Deus possa tocar o seu coração agora. E nós vamos, na verdade, a gente vai ter um momentinho agora que a gente vai ter uma música, tá? A gente vai ter uma música, logo após esse momento de louvor, a gente vai ter aí a mensagem pregada pelo nosso pastor Fábio. Que Deus possa te abençoar e desde já convidamos para que você nos acompanhe, siga o nosso canal, compartilhe esse link. Que Deus te abençoe. Olá, querida igreja, que Deus abençoe a cada um de vocês, vocês que estão conectados nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos direto dos estúdios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Jardim Belo Horizonte. E eu quero agradecer ao Fox, a Joyce, ao Léo. A Joyce é a nossa diretora aqui, eles levaram 1 hora até arrumar tudo. Você não tem ideia como é difícil isso daí, né? Então você que está em casa, agradeça a esses jovens valorosos aí que estão providenciando aí, tirando do tempo dele para gravarem, para transmitir a palavra de Deus. Eu quero iniciar dizendo algo para você muito importante. Nós, como adventista, nós não estamos com as igrejas fechadas, com medo de ficar doente, de tudo e tal. Não é só isso não. Nós estamos seguindo um decreto do governo por ordem de um problema sanitário, de saúde pública, tá? Nós estamos sendo prudentes,
Só para você ter uma ideia, hoje, mais um pastor aqui da nossa associação, um pastor de Hortolândia, ele acabou de ser internado, a esposa dele está entubada e ele foi internado. Nós já perdemos um pastor, né, que morreu de Covid, o pastor Marcos Tosta. Pastor Humberto, aqui da Central, está com Covid, nós estamos orando pelo restabelecimento dele e da esposa. Então a coisa é séria, né? Mas isso não impede de a gente pregar e evangelizar via as redes sociais. Então você vai pegar o link dessa programação e passar para os seus amigos, para os seus interessados, para os seus familiares. Faça isso, porque vai ficar gravado. Esse material é muito importante no assunto que nós vamos falar hoje, que nós vamos falar sobre saúde física e saúde espiritual. E eu quero convidar a você a deixar o que você está fazendo, fechar os seus olhos e nós vamos orar. Querido e bom Deus, a Tua palavra será aberta, a Tua palavra é poder, através da Tua palavra céus e terra e tudo que ela se formou. Por isso que a Tua palavra venha nos alimentar, venha nos impactar, ela venha nos transformar e trazer esperança e alento. Abençoe essa programação e que possa atingir várias pessoas que necessitam ouvir a Tua palavra. É o que lhe rogo em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos de 9 em diante. Você conhece esse texto, é um texto muito conhecido, né, chamado da oração do Pai Nosso. Alguns falam que é oração dominical, e eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 6, verso 9. Já pegou a tua Bíblia? Abriu a tua Bíblia? Então vamos à leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Bom, vamos entender isso aqui. Você conhece essa oração. O problema é que quando você conhece algo espiritual tão importante, tão maravilhoso como essa oração, ela se torna tão íntima, que ela acaba se tornando algo cotidiano, ordinário, que você acaba orando sem pensar nas palavras e até pensando em outras coisas. Confessa. Se você já não fez a oração do Pai Nosso, né, pensando em várias outras coisas, é claro que sim. E veja, essa oração aqui, no início do cristianismo, nós estamos falando no primeiro século, no segundo século, uma pessoa só aprendia o Pai Nosso depois de ser batizada. Isso é muito interessante. Estudos foram feitos, né, como eles tinham em alta estima essa oração. Mas eu falei que eu ia falar de saúde, tanto física, mental e espiritual. Mas pastor, essa oração fala sobre saúde? É claro que fala. Essa oração, ela tem tudo o que você necessita para a tua vida em todas as áreas. Então vamos falar de saúde. Essa semana eu falei com um grande amigo, ele que me trouxe o evangelho, ele que me evangelizou, e ele trabalha na segurança pública do estado de São Paulo e também na saúde. Ele dá aula, ele treina policiais e também médicos. E ele estava contando para mim que durante essa pandemia, né, a esposa e a filha estão ficando em casa, estão assistindo muitas notícias, e ele falou assim, não está sendo legal. E claro, afeta a mente. É só Covid, 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 e você fica desesperado. E aí a filha e a esposa fizeram uma pergunta para ele. E falaram assim, você que está na saúde pública, e você que está na segurança pública, quais são os critérios para morrer de Covid? Ele pensou bem e falou assim, apenas um,
Mas como? Os médicos estão falando, as pessoas falam em vários, só um. Ele falou, só um, é o mesmo para tudo. Mas como assim? Qual o critério? Ele falou, está vivo. Para morrer de Covid, você tem que estar vivo. Parece brincadeira, né? Até a esposa e a filha ficaram bravas. Mas eu quero dizer que existe apenas uma forma de você ficar doente. E não é, tem que estar são, não é nada disso. Para você ficar doente, você está são. Para você ficar doente, só tem uma forma. Eu estou lendo agora um livro de um treinador, de um professor, ele tem 82 anos, ele escreveu esse livro na década de 90, está na 104ª edição. O título do livro é Sementes da Vitória, o autor é Nuno Cobra, ele foi treinador do Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Rubem Barrichello, Gil de Ferran, entre o Fittipaldi, estou falando do automobilismo, mas também tenistas, empresários, até médico. E ele conta que médicos chegam para ele e falam assim, eu estou me sentindo mal, e faz todos os exames, mas eu estou bem, e aí? Ele fala assim, olha, ele olhou todos os exames e falou, olha, você não tem nada, mas você não tem saúde, você está no limite. Interessante, para um médico famoso, que pagou caro para esse camarada. Então, como que eu faço para ficar doente? Só tem uma forma, você tem que enfraquecer o seu sistema imunológico. E hoje você está ouvindo falar sobre sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? Já ouviu falar do glóbulos branco? Em outras palavras, linfócitos B e T. Você enfraqueceu esses linfócitos, que é os glóbulos brancos, que é a defesa do teu corpo, você vai ficar doente. Tá, mas como enfraqueço? Aí que tem um problema. Para você enfraquecer, tem algumas coisas que você faz para enfraquecer. A primeira é a má alimentação. Gorduras, açúcar, falta de repouso, falta de exercício físico, sedentarismo. Então veja, a questão física, se você não se alimentar direito, comer à noite, um monte de gordura saturada, gordura animal, frituras, se você se alimenta de muito açúcar, você vai enfraquecer seu sistema imunológico uma hora, porque você está colocando um monte de porcaria no seu organismo. Ganha sobrepeso, dorme mal, aquela coisa. Você está à beira de um colapso. E durante uma pandemia, entra um vírus, os seus linfócitos estão tão fracos que esse vírus, ele vai ser superior e vai tomar conta do teu organismo. Agora, se o seu sistema imunológico estiver fortalecido por aquilo que você come, por uma boa noite de repouso, por exercício físico, por bastante água de qualidade, você vai estar forte. Veja, quando eu falo em água de qualidade, se você abre a torneira, e falo que as águas de São Paulo geralmente são boas, são tratadas, tem flúor, mas o pH da nossa água da torneira é de 5. 5, né? O que acontece isso? É tão ácida quase como uma urina. E você deveria tomar água em abundância com pH acima de 7, beirando a 8. Então, quando você for comprar água mineral, vai estar lá o pH. Não compre água com um pH abaixo de 7. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar água mineral com pH alto. Eu sei, mas você tem dinheiro para comprar um filtro de barro e colocar uma vela com carvão ativado. Eu fiz o teste. A água vai sair acima de 8. Só isso vai curar um monte de doenças. Vai fortalecer o sistema imunológico. Então, veja, a primeira forma é se alimentar errado, dormir errado e não fazer exercício. É o que o livro do Nuno Cobra fala. É o que Ellen White fala. Mais de 50 anos antes do Nuno Cobra. O Nuno Cobra achava que ele estava inventando a roda, mas a serva do Senhor, o Senhor revelou tudo. Só que a gente pega esses conselhos do Espírito de Profecia e a gente faz o quê? Despreza. E desprezando nossos profetas, nós perecemos. A Bíblia fala isso. O povo perece por desprezar
seus profetas. A gente pega a reforma de saúde e trata como algo extremamente assim opcional. E zomba. E está pagando caro, estamos morrendo. Essa é a primeira forma. A segunda forma já é um processo mental e espiritual. Por quê? O nosso cérebro, ele é burro. Se você falar que você é bonito, ele vai acreditar. Se você acha que não pode, não adianta você tentar, que você não pode. Então veja, você tem que colocar coisas boas na tua cabeça. Durante essa pandemia, você assiste um monte de lixo, um monte de telejornal, e só falando sobre violência, falando de morte, falando tal, você vai estar ansioso, você vai ficar com o coração palpitando, você vai ficar doente. Então a palavra de Deus diz que a nossa mente tem que estar o quê? Cheia da palavra de Deus. Outra coisa, o que nos faz ficar doente? Preocupação é uma palavra composta, pré e ocupação. Ocupação é algo que toma seu tempo, você está ocupado. Pré é algo que vem antes da ocupação. Então você se preocupa com probleminhas. E às vezes a gente faz uma tempestade num copo de água. E fica pensando e tal, e aquilo vai enfraquecendo o sistema imunológico. Hoje, mais de 60% a 70% das doenças são da cabeça. Enfraquece todo o sistema imunológico. Outro problema, ódio, raiva e ira. A raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Em Curitiba, eu estava atendendo vários hospitais. E um hospital católico de Curitiba, são 2 grandes hospitais, a pastoral que faz o serviço de visitação aos doentes, eles chegaram e me ligaram e marcaram uma reunião, falaram assim, olha pastor, nós gostamos do tipo de visita espiritual que o senhor faz. Nós estamos aqui com o nosso psiquiatra, o nosso psicólogo, nossos capelões. Tem gente que não quer padre e não é da sua religião, quer falar com o pastor. Até católicos querem falar com o pastor às vezes. Você se colocaria à disposição para vir aqui? Aí eu pedi para a associação, me liberaram e eu comecei a fazer essas visitas. E o psicólogo, o psiquiatra falou assim para mim, pastor, é muito importante o que você fala, porque vai nos ajudar muito. Às vezes você alcança mais do que eu. Aí eu falei assim, mas como assim? Eu não fui treinado, não fiz psicologia, não fiz psiquiatria, como assim? Ele falou, a maioria dos problemas se resolvem quando se livra a culpa. E a religião faz mais sentido do que a psicologia e a psiquiatria. Você entendeu aqui o texto? Esse texto do Pai Nosso são poucos versos, 5 versos. Os 2 primeiros vai falar sobre adoração. Só no terceiro ele vai pedir, dá-nos, e é o pão cotidiano, o pão nosso dá-nos hoje. Os outros 2 versos que antecedem, vai falar sobre o que? Adoração. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você negar uma coisa. Nossas orações, a gente já começa pedindo. A gente chega, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, e a gente não adora a Deus. Porque o texto também diz o que? No verso 10, faça-se a tua vontade. Em outras palavras, nós estamos querendo manipular a Deus para que faça a nossa vontade e não nos submetermos à vontade de Deus. Você está entendendo isso? Presta atenção. Se os seus pedidos não vierem no contexto da adoração e se submetendo à vontade de Deus, você vai entrar em desespero. Porque Deus não está, Ele não é Deus para satisfazer todos os seus caprichos, porque Ele sabe o que é mulher para você. Porque se você for um pai, você sabe que muitas coisas você não faz para as crianças. Você não vai dar chocolate, bala e refrigerante nas 3 refeições para os seus filhos. Se você fizer isso, você é responsável. Você tem que educar e alimentar direito o seu filho. E muitas vezes ele não gosta daquilo que você põe ele para comer, o que você educa ele. E a gente também não gosta daquilo que Deus nos dá para comer, nos educa. Agora, o que eu quero falar mais é outra coisa aqui.
a maioria das doenças, eu ouvi sobre, estou falando agora sobre a assistência britânica de fisioterapia e saúde mental. Eles falam que mais de 60%, se as pessoas se livrassem da culpa, olha, estariam saradas mentalmente. E para se livrar da culpa, é algo totalmente espiritual. O texto diz, presta atenção no verso 12, perdoa os nossos pecados, é isso que está escrito? Perdoa os nossos pecados? Não está dizendo pecados, está dizendo dívidas. Por quê? Olha a cabeça de Jesus. Porque pecado seria muito genérico. E para você receber a graça e o perdão, você tem que confessar, reconhecer e especificar o que você deve. Então ele está dizendo dívida, porque essa oração não é só para ser meramente repetida, como um mantra. Aqui ele está dando, Jesus, uma estrutura de como se deve orar. Em Lucas, antes de apresentar a oração, os discípulos falam, ensina-nos a orar. Então não é para ficar repetindo palavras vãs, como quando antecede aqui o capítulo, os textos. Ele está dizendo o quê? Quando você for orar, primeiro você adora, coloque os seus pedidos, mas se arrependa e confesse o teu pecado. Para você livrar da sua culpa, você tem que especificar. Existem muitas falsas culpas, falsa culpa não, falso arrependimento. Pessoa que fala, não, mas ela não se arrependeu, ele justifica o seu problema. E aí ele não recebe a cura, não recebe a graça. Interessante que esse texto diz que para nós recebermos o pagamento, o perdão da nossa dívida, do meu pecado específico, eu também tenho que perdoar aquele que me deve, que afrontou contra mim. O que esse texto quer dizer? A maioria dos pecados você não comete contra Deus. A maioria dos pecados você comete com pessoas, filhos, esposo, esposa, irmãos de igreja, pessoas do trabalho, da escola. Eu já vi pessoas chegando assim, falando assim, ligando, falou, pastor, eu traí minha esposa. Você traiu como? Olha, não houve vias de fatos, mas eu fiz isso, aquilo e tal. Eu tive um caso assim, eu falei para a pessoa, você precisa confessar o seu pecado para você receber o perdão. Era um líder da igreja, ele abandonou, não é desse distrito, então não fique imaginando, eu estou dando um exemplo, é bem distante. E a pessoa fez o quê? Ele largou as funções dele da igreja por um bom período para receber a cura, chamou a esposa dele, me chamou junto com a Tuca, a minha esposa, e ali ele conversou com a esposa, a gente orou, se abraçou, chorou, ele reconstruiu. Agora tem gente que fala assim, pastor, mas eu não quero falar com a minha esposa. Eu falei, como você vai receber o perdão se você não confessou? Mas eu vou pedir perdão para Deus, mas você não pecou contra Deus, você pecou contra a esposa. Então veja, o arrependimento, mas a minha esposa vai me largar, minha esposa vai fazer isso. Meu amigo, você é Deus, você sabe o que vai acontecer? Você tem que estar preparado para as consequências do seu ato, para receber a cura. Qual o problema hoje? Pastor Péricles, na semana toda que antecedeu essa, na Semana Santa, ele falou uma frase que ele repetiu várias noites, se você acompanhou, você vai lembrar. Ele falou assim, tem crente que é crente só do quê? Que ele fala, de fachada, de roupa, de traje, aquele crente que aparece ali, mas é para fora. O termo que ele usa é crente de capa. Agora, você é um crente realmente? Porque nós pecamos, e Deus quer nos dar cura, quer nos dar graça, quer nos libertar. Por quê? Se você não receber a cura da sua culpa, o perdão, você vai enfraquecer o sistema imunológico, os linfócitos B e T, e no meio de uma pandemia dessa, você pode ser vegetariano, pode caminhar,
pode fazer direitinho e morre. Você fala, pastor, essa pessoa... Mas eu não sei como que era a cabeça dela com a culpa. Está vendo como que é a doença? Como a doença envolve um todo, mente, físico e o espírito. Queridos, a palavra de Deus fala que Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Nós temos todos os recursos, Deus nos dá tudo. Nos dá informações, salvação, e Ele está aqui para o quê? Qual a estrutura da oração? Você não precisa de um pastor para receber o perdão. Você não precisa de um sacerdote para fazer a intermediação como era no Antigo Testamento. Você tem acesso direto ao trono da graça. Para isso, arrependa-se genuinamente, confesse seus pecados, peça perdão e Deus te dará cura. Essa é a essência da oração que a gente faz. E Deus quer lhe atender. Queridos, leve a sério. Daqui a pouco nós vamos estar juntos novamente, presencialmente. Nós começamos a entrar numa fase agora em abril de mais de 1 milhão de pessoas vacinadas diariamente. Parece muito, mas olha a imensidão do país. Daqui a pouco vai decair o pico, a gente vai voltar tudo. Mas aproveita que você está em casa e não perca tempo. Leia a palavra de Deus. Sábado eu vou estar pregando para você novamente aqui da igreja do Belo Horizonte. Eu quero, no sábado, falar para você de uma frase mais enigmática, a frase mais confusa, mais complicada que Jesus falou na cruz. E você vai entender também sobre cura e perdão através dessa frase, e você vai entender muitas coisas maravilhosas. Mas eu quero te mandar um abraço, dizer que diariamente eu oro por cada um de vocês. Esse sermão também está indo para a igreja de São Conrado, para a igreja da Capela, para a igreja da Morada 1, para o Jardim Brasil, para o Jardim União. Então vai um beijo do pastor de vocês. Estou com saudade de vocês, tenho orado por vocês. Algumas pessoas tenham visitado com reservas, com cuidado. Eu já fiz 3 vezes o teste da Covid. Semana retrasada saiu minha garganta continua. Nessa semana santa, nós tivemos contato com pessoas que cuidaram dos seus queridos com Covid. Então a gente está tomando toda a cautela, mas a gente quer sobreviver. A nossa vida está na mão de Deus. Orem pelo pastor de vocês, que o pastor de vocês está orando diariamente por vocês. Ocupe a mente de vocês com a palavra de Deus. Vamos orar? Deixa o que você está fazendo, feche os seus olhos. Querido bom Deus, nós estamos num momento complicado, numa pandemia, pessoas morrendo, pastores também sendo internados, entubados e perdendo a vida, como é uma pessoa comum. Nós estamos na linha de frente. A minha vida, da minha esposa, do meu filho, da minha filha está em tuas mãos. Agradeço porque o meu filho passou pelo Covid e está bem. Mas muitos não tiveram essa sorte. Agradeço porque no nosso distrito o Senhor está aguardando as pessoas. Nós estamos orando. Agradeço porque jovens que vieram hoje para gravar essa mensagem, para que possa ser alimentado o teu rebanho, vieram sem temer aqui para gravar, tempo investido, recursos, e a palavra está sendo pregada. Mas Senhor, nós queremos que o Senhor ocupe a nossa mente. Mas para isso nós temos que investir tempo lendo a tua palavra. Nós queremos aprender a orar correto. E para ter saúde, nós temos que fortalecer o nosso sistema imunológico que o Senhor criou. E para isso, nós temos que ter os remédios que o Senhor deu. Luz solar, repouso, confiança em Deus, água de qualidade, alimentação com as frutas, legumes, verduras, as fibras, tudo que a natureza nos dá, que o Senhor criou, o repouso adequado, os 8 remédios que a natureza aí fala, mas acima de tudo, também o perdão da culpa. Por favor, diante dessa pandemia, nós possamos fazer a diferença e mostrar que o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá vida e vida em abundância. A tua serva já havia falado que a nossa alimentação, a nossa saúde é para dar honra e glória
porque a tua palavra diz, quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa, fazer para a honra e glória de Deus. Porque nós enfrentaríamos tempos difíceis, enfrentaríamos doenças e pandemias, mas o teu povo estaria protegido porque segue os conselhos da profecia. Então, por favor, perdoa a nossa negligência e que a gente possa colocar em prática. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão, e nós temos um encontro sábado que vem. Eu que lhe rogo em Cristo Jesus. Amém.